Fala galera, tudo bom com vocês? Vamos gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre a obrigação de dar coisa incerta. No vídeo anterior nós falamos sobre a obrigação de dar coisa certa, mas a gente viu que as obrigações de dar, elas se subdividem em três espécies: obrigação de dar coisa certa, obrigação de dar coisa incerta e obrigação pecuniária. A obrigação de dar coisa certa e a obrigação pecuniária nós já vimos nos vídeos anteriores. Agora nós vamos ver a obrigação de dar coisa incerta. O que é a obrigação de dar coisa incerta, pessoal? Na verdade, é bem parecido com a obrigação de dar coisa certa. A diferença é que o devedor ele tem que entregar uma prestação que ainda não está determinada em todas as suas características. Então, qual é o conceito de obrigação de dar coisa incerta? Obrigação de dar coisa incerta, então, pessoal, nada mais é do que o devedor entregar uma coisa incerta. Coisa incerta. E o que é coisa incerta? Esse, na verdade, é o grande foco da obrigação de dar coisa incerta. O que é coisa incerta? A gente estudou, pessoal, quando nós vimos prestação, que nossa prestação ela tem que ser, em regra, determinada. Só que, algumas vezes, essa nossa prestação ela é determinável. E é aí que entra a ideia da obrigação de dar coisa incerta. Vejam, a obrigação de dar coisa incerta, pessoal, é aquela que ainda o nosso objeto não está perfeitamente individualizado, ou seja, ele é um objeto determinável. E o que é um objeto determinável, pessoal? É aquele onde eu tenho a especificação do gênero e eu tenho a especificação da quantidade. Mas vai faltar aqui, nesse meio, a especificação da minha qualidade. Eu não sei qual é a minha qualidade. Então, pessoal, a coisa incerta é exatamente isso. Eu tenho uma coisa determinável que ainda não está individualizada, exatamente porque está faltando designar nessa coisa qual é a qualidade dela. Então, o que a gente precisa saber, pessoal? A gente precisa especificar isso daqui. Então, agora nós vamos ver como fazer para determinar essa qualidade. E essa qualidade, pessoal, ela é determinada por uma coisa chamada de escolha. O que é a escolha, pessoal? A escolha, na verdade, nada mais é do que a concentração do objeto. Então, na verdade, pessoal, o que vai acontecer? Nós temos a concentração desse objeto, tornando ele determinado. Então, a gente vai ter alguns atos, alguns detalhes que serão praticados por alguém, pelo devedor, pelo credor ou por terceiro, já a gente vai ver isso daí. Mas esses atos vão determinar o nosso objeto. E quais são esses atos? São vários tipos de ato. Qualquer coisa que provoque a individualização. Alguns exemplos: atos de medição, por exemplo, pesagem, medição, atos de separação, atos de apontamento. Então existem vários exemplos de como isso acontece. Então, o que acontece, pessoal? Nós vamos ter lá, por exemplo, uma obrigação de entregar 10 toneladas de soja. Soja é dar coisa certa ou incerta? Se eu só especificar 10 toneladas de soja, então soja vai ser coisa incerta. Por quê? Porque existe N tipos de soja. Se eu colocar lá 1 litro de leite, existem vários tipos de leite. Então, pessoal, quando nós trabalhamos a ideia da obrigação de dar coisa incerta, eu vou ter atos que vão indicar, que vão separar, que vão medir, que vão pesar esse gênero e vão definir o nosso objeto. Então, como é que eu defino 10 toneladas de soja? Eu vou parar a carreta lá, vai descarregar 10 toneladas de soja dentro da carreta. Descarregou, pessoal? Está separado. Separou, pesou, separou, a nossa obrigação deixa de ser dar coisa incerta e passa a ser certa, né? Se sua mãe manda você buscar 1 litro de leite no supermercado, 1 litro de leite é dar coisa incerta. A partir do momento que você vai lá na prateleira, separa 1 litro de leite que você deseja e coloca no carrinho, a sua obrigação deixou de ser de dar coisa incerta e passou a obrigação de dar coisa certa. Tecnicamente, na verdade, pessoal, a maioria dos bens podem ser coisa incerta. Por exemplo, um carro. Um carro, enquanto você não especificar o número do chassi dele, você não vai ter ele como coisa certa. Ele vai ser coisa incerta. A partir do momento que você especifica o chassi, beleza, se tornou coisa certa. Agora, imóveis não, pessoal. Imóveis é bem difícil ser coisa incerta. Por quê? Porque tecnicamente é impossível você ter 2 imóveis iguais. Sempre alguma coisa vai mudar, normalmente, pelo menos a localização dele, na
na posição física, geográfica, não vai ser igual. Então, dois imóveis não tem como ser coisa incerta. Imóveis não tem. Na verdade, é bem difícil isso acontecer. A quem pertence a escolha, pessoal? A escolha vai pertencer a 3 pessoas. Em primeiro lugar, essa escolha pertence ao devedor. A escolha vai pertencer ao devedor. Então, o que fala o artigo 244 do Código? O artigo 244 é que vai especificar isso para nós. 244. Ele vai falar o seguinte, ó. A escolha pertence ao devedor se o contrário não resultar do título da obrigação. Então, a regra é que a escolha pertence ao devedor. A obrigação pode mudar isso? Sim, a obrigação pode mudar isso. Se credor e devedor, pessoal, não chegarem num acordo, se não tiver acordo, quem vai decidir é o juiz. Quem vai decidir, então, vai ser o juiz. Isso é o que o artigo 252, parágrafo 4º, vai falar para nós. Então essa, pessoal, é a solução que eu acho mais adequada para a situação. Compreendido, então, esse direito de escolha, pessoal, o que acontece com a nossa obrigação de dar coisa incerta a partir do momento que se escolhe? Pessoal, então vamos lá, ó. Escolheu. E agora? Pessoal, escolheu, na verdade, acabou a obrigação de dar coisa incerta. A partir da escolha, pessoal, a obrigação que era incerta, com a escolha, ela passa a ser certa. E aí, então, nós vamos aplicar as regras da obrigação de dar coisa certa. Isso está lá no artigo 245 do Código, pessoal. Artigo 245 do Código vai falar isso pra gente. Então, o que o artigo 245 vai falar? Ó, a partir do momento que há a escolha, a nossa obrigação deixa de ser incerta e passa a ser certa, né? Então, nós vamos ter essa situação. Então, agora, pessoal, escolheu. Todas as regras que nós vamos aplicar são as regras que a gente já viu das obrigações de dar coisa certa. Para a gente encerrar o tema, pessoal, o que acontece se a nossa obrigação perecer? O que acontece na hipótese de perecimento? Perecimento e deterioração. O que acontece se a nossa coisa se perder ou se deteriorar? O Código vai responder isso para nós, pessoal, no artigo 246, e ele vai trazer uma regra importantíssima, pessoal. Qual é a regra? A regra é o seguinte: coisa incerta não perece nem se deteriora. Traduzindo isso, pessoal, o que o artigo 246 fala? Antes da escolha, não poderá o devedor alegar perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior ou caso fortuito, pessoal. Então, a regra que o nosso código traz é: coisa incerta não perece nem se deteriora. Então, vamos supor a seguinte situação: o nosso devedor, ele está com a soja dele armazenada num galpão e ele precisa entregar 40 toneladas dessa soja, pessoal. E aí, por um acidente do destino, cai um raio ali naquele galpão, pega fogo e queima toda a reserva de soja dele. Ou seja, ele não tem mais essas 40 toneladas para entregar dentro daquele todo que ele tinha. Vejam, pessoal, nessa situação ele já tinha escolhido? Não. Se ele não tinha escolhido, pessoal, a coisa é incerta. E nessa situação, coisa incerta não perece nem se deteriora. Então ele vai ter que se virar para entregar as 40 toneladas de soja para o credor dele. Ok, pessoal? Então, pessoal, isso é a obrigação de dar coisa incerta. É uma obrigação tecnicamente bem simples. O centro de estudo dela, na verdade, está no direito de escolha. Espero que vocês tenham aí entendido. Se permaneceu alguma dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários aí embaixo ou através dos nossos canais no Instagram ou no Facebook. Também, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amigos e não deixe de seguir aí os nossos canais, ok? Então é isso, um abraço, até o nosso próximo vídeo.